Boa noite, meus pais. Não deve ser reunião. Ficou tudo bem, por favor. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Porque nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui temos ajudado esse Deus maravilhoso. Quero convidar você para estar lendo comigo nesta noite o livro de Mateus, lá no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Onde nós estamos alimentando com a palavra do Senhor. Como vocês estão fazendo nossa voz, nós estamos lendo conosco Mateus, capítulo 4. Amém? Isso. Ela fala sobre a convocação dos primeiros discípulos. Mateus 4, a partir do versículo 18, diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Grande propósito, grande projeto do Senhor é convocar você e eu, você que nos ouve nessa noite, para que sejamos pescadores de almas. Amém? Vamos estar orando ao Senhor e o Senhor possa falar no nosso coração. Aplauda o nome do Senhor. Vamos vir ainda de novo. Então vamos ler novamente aqui Mateus 14. Não, Mateus 4. Vou dar continuidade a esse momento de louvor e oração ao Senhor, meditando na sua palavra. Mateus 4, vamos ler do versículo 18 ao 21, que diz assim: a convocação dos primeiros discípulos. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes. Quando Jesus os chamou, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Senhor Deus e Pai, nessa noite vem falar conosco, através da sua palavra, temos liberdade, o Espírito Santo fala com cada coração desligado, onde nós chegamos a luz das nossas vozes, nós repreendemos toda maneira, todo impedimento, liberamos céus, corações, Deus, perdão, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Senta, irmãos. Aqui nós vemos a convocação do Senhor para quê? Para os primeiros discípulos. E o que me chama a atenção, até falado de manhã hoje, que primeiro a ser chamado nessa convocação foi Pedro. Deus tinha grandes coisas para realizar através de Jesus Cristo, e para isso ele convocou esses 12 primeiros homens. Cada um tinha uma atividade, na sua maioria pescadores, e quando o Senhor os chamou, eles largaram imediatamente seus afazeres e foram com o Senhor. Mas o que me chama mais a atenção é que o Senhor chamou Pedro como primeiro daqueles 12, que Deus tinha grandes coisas para fazer através de Pedro. Certa feita, numa cidade do interior, tinha um rico fazendeiro. Esse fazendeiro não tinha parentes de primeiro grau. Ele já estava viúvo, ele não tinha filhos e tinha ficado muito rico com uma grande fazenda e muitos quartos, no total de 10 quartos naquela fazenda. E ele só tinha um sobrinho. Esse sobrinho era um carpinteiro numa cidade próxima. E esse rico fazendeiro
passo é vender isso aqui. Vou vender e não vou morar mais na região, vou vender. Resolveu vender, começou a anunciar a venda daquela fazenda, de tudo aquilo, mas ele não se desapegou das antigas ferramentas. Por quê? Ele, aquilo, cada peça, cada ferramenta daquela, fazia parte da sua vida. Ele agora tem recursos, vendendo tudo aquilo que ele recebeu, e a vida abastada para nunca mais ter que trabalhar com alguém. Mas ele não queria desfazer das suas ferramentas. Aí, um outro rico fazendeiro de uma cidade próxima, ao saber daquela venda, se prontificou a comprar. Foi lá, conheceu tudo, viu os gatos, viu as terras. Não, eu quero comprar. O preço é tanto, não importa, eu quero comprar. Porque eu já tinha conhecimento dessa fazenda e tinha um grande desejo de comprar. E chegou essa oportunidade, eu não vou perder. E aí aquele grande fazendeiro compra aquela fazenda. Só que eles fizeram um acordo. Foi verbal, mas o povo de interior, como te disse, assina com o cabelo de bigode. Fizeram um acordo. Ele disse: olha, eu estou vendendo para o senhor, mas eu queria pedir um favor. Eu agora nem vou precisar delas, mas fazem parte da minha vida, as minhas ferramentas. Aqui são 10 cômodos. Tem somente um pequeno cômodo lá atrás, no fundo da casa. Eu, por favor, senhor, deixe-me guardar por alguns dias as minhas ferramentas desse pequeno cômodo, não vai me fazer falta. E daqui a um tempo eu venho buscá-los. Deixa eu me estabelecer no lugar, vou comprar uma casa, um apartamento, não dá para eu morar. E deixa eu mesmo, peço para deixar as ferramentas guardadas nesse compartimento. E aí, o novo proprietário, como era muito grande a fazenda, como tinha muitos gatos, ele realizou o sonho de comprar aquele lugar. Ele pensou: não, o que é um pequeno cômodo? O que é um pequeno espaço? Uma tão grande fazenda como essa. Assinaram o papel no cartório e tal, passou mandando um novo comprador e o moço foi embora. Só que foi passando os dias, ele não voltava para pegar as ferramentas. Aí aquele novo dono já tinha conhecido tudo, os gatos, todos os lugares, ele estava extasiado. Mas uma coisa passou a me incomodar. Ele falou assim: agora tem uma grande fazenda, muitos gatos, mas eu não me sinto dono ainda desse lugar. Aquele pequeno quarto lá atrás, com aquelas ferramentas do antigo dono, tem me incomodado. Como eu dei minha palavra, eu não vou abrir aquilo lá, porque ele fechou, eu tenho que respeitar o nosso povo. Mas aquele pequeno cômodo, eu tenho que esvaziar. Quando esvaziar aquele pequeno cômodo, eu realmente vou me sentir dono deste lugar. E quando me fazer aquele cômodo, eu não me sinto dono desse lugar. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele visitava a fazenda toda, ele via os gatos, via as plantações, toda aquela plantação. Mas quando ele entrava dentro dos cômodos da casa como um todo, a sala era enorme, varanda enorme, tudo grande, mas aquele pequeno cômodo tirava o som daquele homem, que era rico, não precisava nem daquele cômodo, mas ele não se sentia dono daquela casa enquanto não fosse esvaziado daquele cômodo. E o homem deu uma palavra para ele que seriam poucos dias, mas de 6 meses ele não voltava a pegar as ferramentas. Ele pensava: poxa, ele agora ficou mais rico, aí depois de vendendo isso, ele acabava, vamos pegar esse cômodo aqui. Como é que essa fazenda vai ser minha se eu não posso nem entrar nesse cômodo? Eu não sou dono, mas eu não posso dizer que sou dono enquanto eu entrar nesse pequeno cômodo. Aí passou por volta de uns 8 meses, aí volta aquele cidadão bem arrumado de carro e falou: eu queria pedir desculpa, eu agora estou no novo rumo da minha vida, tudo novo. Eu confesso para o senhor
anteriormente as ferramentas. Mas de repente hoje, vou levar. Então assim, aí mostrou, além do carro que ele veio, os dois funcionários com um caminhão, com uma picape ali. Agora ele tinha outros funcionários. As ferramentas não, para fins de trabalho, não entraram nada, é mais de estimação. Então ele foi, abriu aquele cômodo, tirou todas as ferramentas, mandou os empregados varrer no lugar do povo e entregou a chave para o proprietário e falou assim: olha, a partir de hoje está liberado esse cômodo. Aí o dono respirou fundo, deu um abraço dele, despediram, e quando aquele homem foi embora, aquele fazendeiro teve uma suspirada forte e disse: hoje eu sou verdadeiramente dono deste lugar. E entrou naquele pequeno cômodo que para ele não significava nada, mas agora a casa estava totalmente liberada para ele usufruir daquela fazenda. Que até então aquele pequeno cômodo fechado não lhe dava a liberdade para dizer: é minha, eu sou o dono. Trazendo isso para essa situação da provocação do discípulo, eu me reporto ali para Jesus convidando os discípulos para caminhar com ele. E grande era o plano que o Senhor tinha na vida de Pedro, porque Pedro era uma pessoa que tinha um carisma, ele tomava decisões, ele arrastava com ele os discípulos. E muitas vezes, em cada atividade que Jesus ia, levava discípulos com ele, 2, 3, dentre os 3, sempre estava com ele. Certa feita, o Senhor vai atravessar ali, quando eles estavam no barco, no meio daquele lago, e as ondas, vento forte, as ondas batiam, e eles começaram a gritar. Jesus desceu do monte, foi de encontro para ele, e Pedro, quando viu os demais gritar: é um fantasma, aí o Senhor disse: sou eu, não tem, mas você é o Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. O Senhor falou: vem. Pedro foi, pisou nas águas e caminhou até que duvidou e afundou. O Senhor deu as mãos e pegou Pedro, mas ele andou sobre as águas. Só não tinha nenhuma outra pessoa que tinha andado sobre as águas. Pedro, embora tenha duvidado, mas ele andou sobre as águas. Então assim era o Pedro que o Senhor chamou. Então grandes planos tinha o Senhor através de Pedro. Mas para isso, Pedro tinha que liberar inteiramente a sua vida para ele. E hoje, o tema dessa palavra é compartimento lacrado, ou compartimento oculto ou fechado, trancado, como essa fazenda que eu falei. O Espírito Santo não podia realizar através da vida de Pedro todas as coisas enquanto ele não abrisse o coração, liberasse para ele seus sentimentos, sua fraqueza. E ali, Pedro tinha esse empecilho na sua vida. Você vê que muitas das vezes o Senhor falava com Pedro, ele não entendia porque o Senhor estava falando aquilo com ele. Ele não conseguia entender.
coração para o Senhor. E isso demonstra a falta de confiança. Porque se eu confio no Senhor, eu vou abrir para o Senhor. Senhor, eu sinto isso e aquilo. Eu não consigo vender isso por isso. Senhor, eu não consigo vencer essa etapa por aquilo outro. Senhor, me ajude a vencer isso. Mas a pessoa às vezes abre com o seu próximo, abre no Facebook, abre no WhatsApp, mas não fala com o Senhor. Como o Senhor vai curar? Como o Senhor vai se revelar àquela pessoa na sua totalidade, se a pessoa não se abre com Ele? E eu aprendo, se eu ainda tem tirado o equilíbrio da pessoa, não permite ela ser 100% canal de Deus, tem dificuldade em perdoar, em amar, em ser amado, traz mágoa, em demasia, que a pessoa já fica isolada, não quer conviver com ninguém, e ainda falta algo naquela pessoa para que se possa realizar através daquela pessoa o sonho de Deus. O Senhor quer realizar através de nós, cada ser humano, os sonhos dele, que é salvar toda a humanidade. Mas para isso acontecer, temos que liberar a porta do nosso compartimento secreto para o Senhor, porque Ele tudo sabe, tudo vê, tudo pode. E para que possa realizar o milagre, para que possa Ele ser glorificado nas nossas vidas, não pode ter segredo para o Senhor. Pedro, através dela, o Senhor quer se revelar a outros. Porque nós vemos a humanidade como toda a sociedade mundial, não só no Rio ou no Brasil, no mundo todo. Pessoas ao nosso lado estão carentes para ouvir a palavra. Ricos, pobres, moram no caserno ou no palácio, não importa. Ignorância ou intelectuais, não importa a condição social, física ou intelectual. Quantas almas estão padecendo para ouvir a palavra, para comer o pão e beber a água da vida? Mas para isso tem que ser o canal que Deus quer usar, liberar o seu ser, para que haja um fluir do Espírito naquele canal, ele possa alcançar outras pessoas. Mas muitas das vezes o canal está com uma pequena obstrução, está um compartimento fechado, o Espírito Santo quer entrar, quer arrumar, quer usar, mas nós nos fechamos para o Espírito Santo. E como se vai alcançar as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, com necessidade de ser alimentada? Nós vemos a sociedade como está toda corrompida, vemos aí uma aberração, vemos uma crise das autoridades que tem reverberado e atingido a sociedade, as famílias têm sido atingidas, a sociedade tem passado por mazelas, por problemas seríssimos, e os canais dos refugiados para são instruídos para ele poder usar os Pedros de hoje, tem que estar com o canal livre para o Senhor usar, sem dor, sem frio, sem necessidade. Claro, somos humanos, mas tudo isso tem que ser apresentado ao Senhor, porque Ele já sabe disso. Quando o Senhor nos chamou, nós que somos Pedro do Senhor hoje, o Senhor sabe todas as nossas debilidades e necessidades, porque Ele sempre chamou homens que sentiam frio, dor, fome, calor. Só que o esforço pessoal é abrir o coração para o Senhor, é confessar as nossas culpas. É isso que o Senhor quer. E às vezes o Espírito não faz, porque a pessoa não consegue render-se para o Senhor. Às vezes, como eu disse no início, temos confiança mais nos amigos do que em Deus. Às vezes os amigos sabem todas as nossas fraquezas e debilidades, mas não temos clareza de confessar ao Senhor. Por isso que muitos se desviam, por isso que muitas vezes ficam na obra do trabalho, porque não conseguem entender o realizado do Espírito Santo. Vamos para Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. E o Senhor constantemente falava com Pedro, que o Senhor via em Pedro, como vem em mim e você, situações que conseguem, que são suficientes para
aprenderá como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu imagino Pedro, que foi o primeiro a ser chamado pelo Senhor naquela convocação. Ele ouviu o Senhor falar: Pedro, quando tu te converteres, imagine, amado, de um líder chegar para o seu liderado, seu discípulo, e falar: olha, tu tem sido trabalhador, tu tem feito isso, tu tem pregado, tem cantado, tem evangelizado, tem ajudado os pobres, tem feito isso e aquilo outro. Mas quando se converteres, imagine o coração de Pedro quando ele viu isso. Imagina você chamar alguém e falar isso com esse alguém, ou você ouvir isso de um alguém. Mas como? Eu abandonei tudo para te servir. Eu abandonei minha profissão, larguei minhas redes, minha indústria de pesca para te servir. Eu andei sobre as águas, eu vi o Senhor ressuscitar, o Senhor curar. Eu fui ao ministério, eu vou ao monte, eu confesso, eu dizigo. E o Senhor fala: quando se converter, apacenta as minhas ovelhas. Mas como? O Senhor está me julgando? O Senhor está me julgando? Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele vê em nossas vidas situações que vão nos impedir de somar lá na frente, de ser instrumento para trazer outras vidas para a casa dele, para libertar alguém. Por quê? Aquela falha pode nos derrubar. Então primeiro ele quer tratar isso na nossa vida, para realizar o que ele quer realizar em cada um de nós. Mas para isso temos que abrir um compartimento para ele realizar. Temos que ser sinceros com o Senhor. Temos que reconhecer que precisamos ser curados em determinadas áreas. Pedro não queria reconhecer. Satanás, como eu falei de manhã, ele trabalha nas brechas. Ele trabalha nas sombras. Ele adora uma sombra para ele atingir uma vida, uma família, um ministério, uma empresa, uma amizade, um casamento, uma sociedade, quebrar uma aliança. Ele fica nas sombras. O que ele está nas sombras? Escondido em situações que ele é alimentado. Ele é alimentado por aquela situação. É desobediência, alimenta de Satanás. Ira, alimenta Satanás. Mágoa, alimenta Satanás. Raiva, alimenta Satanás. Ciúme demasiado, alimenta Satanás. Aí você vê pessoas que não conseguem andar, não conseguem. Senhor, eu sinto isso, me cura. Pedro tinha ciúme dos discípulos. Pedro queria ser o primeiro em tudo. Pedro tinha ciúme. Ele, se o Senhor fez alguma coisa não levasse Pedro, ele foi o primeiro a ser chamado. O Senhor queria curar Pedro, para através de Pedro se realizar uma grande obra. Mas Pedro não tinha condições naquele momento de receber tudo que o Senhor tinha para sua vida. Cada um de nós fomos chamados, e tudo que nós precisamos para completar o chamado, para ser um valor perfeito, um valor perfeito diante do Senhor operacional que Deus destinado a cada um de nós, Ele está com tudo reservado, esperando nós nos posicionarmos. Mas às vezes a covardia, a omissão dele e a vergonha nos impede de nos revelarmos ao Senhor. Aí por isso nós vemos às vezes livre canal de YouTube, qualquer escândalo, uma vergonha. Esse homem, essa mulher, esse ministério, porque não foi sincero com o Senhor. E o diabo pediu: posso tocar? Senhor, posso tocar? Ela é ciumenta: posso tocar? Isso, ele é: posso tocar? Isso, pequenos roubos, continuam roubando: posso tocar? Mas como? Ele está com 200 CD gravados. Como? O Senhor fala: vamos se converter. Mas como ele prega para as nações? Como? Como se converter? Mas como eu sou convertido, Senhor? Eu falo, o milagre acontece, eu canto, o povo chora. Eu prego, eu som desce. Eu vou às ruas evangelizar. Eu dou esmola, eu dou dízimo, eu dou oferta. Senhor, o Senhor fala: como se converter? Imagina ouvir isso de um líder. O Senhor fala conosco 24 horas por dia. O Senhor fala: olha, Satanás pediu para se andar com a vida. Se você ler esse versículo que nós temos aqui, Lucas 22, 32, nos revela
incendiários. O vosso adversário, o diabo, quem é o nosso adversário? O diabo anda em derredor, rugindo como um leão. Ele não é, ele ruge como um leão, fúria, com ódio, mesmo teu, buscando a quem possa tragar. Aquele versículo manda para esse versículo. Então ele pede: posso tocar? Posso, Senhor. Aí o Espírito começa a divertir, nos mostrar. Alguém fala, nós sonhamos. Deus usa alguém para revelar. Eu fiz uma música que ele fala, a fraqueza bate a porta. Você falou: quero curar. Aí é como dentista: está doendo? Não, deixa doer. Eu não tenho coragem de sentar na cadeira do dentista, não. O Espírito falou: vou curar. Ah, mas está doendo. Quando toca nessa área da minha vida, dói. Quando toca nessa área da minha vida, tira a minha estrutura. Você fala: Pedro, quando se converter, apacenta a minha vida. Aí a pessoa fica com vergonha. O diabo, isso que o diabo quer. Que no momento que ele planeja na vida daquela pessoa, que o descuido, a falta de clareza com o Espírito conduz a pessoa para a beira do abismo. O diabo começa a puxar a corda para quê? Em dado momento, a pessoa sente vergonha de orar, vergonha de ler a palavra, vergonha de evangelizar, vergonha de glorificador no meio de santos, e começa a se isolar. Esse é o plano de Satanás. Por isso que ele fica nas sombras esperando o quê? Uma oportunidade para tragar o seu desespero. Satanás pediu para se andar com a árvore. Você diz: olha, conserta essa situação, me pede ajuda que eu te ajudo. Você diz: esse que eu estou a porta do lado. Se eu ouvir minha voz e abrir a porta, eu na sua casa. Se eu ir com você é comigo. É isso que o Senhor estava falando com Pedro, porque o Senhor tinha grande obra na vida de Pedro. Imagine a mágoa, o rancor de Pedro, diuturnamente estando com o Senhor e ouvindo Pedro se converter. Imagine, ele não falou isso. Aqui a Bíblia não aponta para isso. Mas tem um momento que ele manifesta isso. O Senhor falou: Pedro, tu me amas? O Senhor não sabe que eu te amo. E vai lá e evangeliza, e distribui, e faz em volta. O Senhor te ama: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí a terceira vez o Senhor se distraiu, está na sua obra, na sua atividade. Você fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Imagina a ira de Pedro, quando o Senhor chama ele para esse particular, no divã do Espírito Santo. Senta aí, Pedro, cruza as pernas, toma um copo d'água, me responde: tu me amas? A indignação pessoal. Eu faço tudo para ele completar o ministério dele. Eu lavo, eu varro, eu evangelizo, abandonei minha pesca, a minha família, para servir esse homem. Ele pergunta se eu amo. Imagina a indignação de Pedro. O Senhor falou: quando se converter, mas não é possível ver isso de novo. Vamos mudar de igreja, vamos mudar de ministério. Não, é difícil ouvir isso. Aí pode ter discípulos que o Senhor começou a falar com ele de uma maneira mais séria. Eu nunca vi essas coisas. Foi um, foi dois, foi três. Você falou com os 12, você não conta também não? Você falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então o Senhor tem curado por quê? Para realizar o que tem a fazer das nossas vidas. Quando nós dificultamos, lacramos a porta, deixamos todas as horas para o Espírito Santo. Mas aqui não. Não, aqui. Isso meu tataravô é assim, meu avô é assim, meu pai é assim, eu sou. Não, aqui não. Você falou: eu quero cuidar, eu quero curar. Tem um grande desafio para a sua vida, eu quero curar. Quantos pais que estão do outro lado da vida e o Senhor não consegue realizar algo na vida dele ou na vida dela, porque não abre compartimento para o Espírito Santo realizar. Às vezes uma vida frustrada como esposo, como filho, como pai, como empresário, como patrão, como empregado, porque não deixa o Espírito Santo curar a área que ele tem mostrado sempre. Enquanto nós vivemos, o Senhor vai sempre nos conduzir para o divã da cura. Enquanto formos seres fiéis, o Espírito vai sempre nos abraçar. Vamos orar.
que eu sou assim. Estou alimentando quem? Satanás. Aquela fraqueza, mas por que incomoda? Eu tenho resposta aqui na vida, uma fraqueza, costuma ser uma fraqueza. Alimenta quem? O nosso inimigo. E o Espírito Santo quer tratar o que pode ser que fala, mas porque você é da tua vida. Eu roubei o pai. E está acontecendo que eu roubei o pai para nós. E isso tudo traz uma tristeza muito grande para Pedro, irmãos. Muito grande. Lá no capítulo 14 de Lucas, ou melhor de Marcos, capítulo 14, o Senhor fala com Pedro, e Pedro fica de uma maneira, capítulo 14, no versículo 66, o Senhor chama normalmente em particular, tinha falado com ele que isso ia acontecer, mas ele duvidou. Por quê? Ele não queria abrir o cômodo na cara do Espírito Santo. E o Espírito falava com ele, através do Senhor Jesus. Só que ele não dava a oportunidade de acontecer a limpeza, a cura. Olha o Senhor disse. Marcos 14, versículo 66. Estando Pedro embaixo do ar, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se atentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Ele, porém, o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o Pedro. E o galo cantou. A criada, vendo de novo, começou a dizer aos guardas: Este é um dos tais. Ele, porém, negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois és Galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem tu falais. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou. Esse choro de Pedro é que nos cura. Ele lembrou-se de todos os conselhos que o Senhor tinha dado. Lembrou-se das vezes que o Senhor falou para ele: Satanás pediu para se lembrar da alma. O Senhor sabia que isso ia acontecer e queria tratar isso na vida de Pedro. Pedro precisou negar o Senhor, precisou cantar para Pedro verdadeiramente se quebrantar. Agora tem uma linha tênue, como eu falei de manhã, tem uma linha tênue. Porque na hora que você é apresentado a você a doença, a mazela que te atrapalha crescer no Senhor, pode haver arrependimento ou remorso. Porque Pedro, ele se arrepende e deixa acontecer na vida dele para o Senhor a promessa do Senhor. Já Judas não, sentiu remorso e suicidou. O ruim do remorso é esse, traz acusação. O remorso, a pessoa sente o peso, reconhece o erro e não se conserta. É melhor se matar do que não consertar. Eu sai daquele lugar, some do ministério, some da família, some da empresa, some de perto que cometeu erro, porque não tem coragem de falar assim: me perdoa. E o diabo se esconde atrás disso. A pessoa tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de falar: eu errei, me perdoa. O perdão traz cura, o perdão muda situações, o perdão cura casamento, o perdão remove aliança, o perdão faz o aleijado andar, o perdão muda quadros, o perdão é capaz de levar o Espírito Santo a converter o coração de alguém. Mas a pessoa resiste. Judas se suicidou, Pedro se converteu. A diferença, através do momento que mostrou-se o erro, um se arrepende, o outro tem remorso. Então nessa noite eu quero que nós nos arrependamos e reconheçamos Ele como o Senhor Deus que cura. Ele realiza a nossa vida, que Ele quer realizar. Para finalizar, lá em Atos capítulo 1, no versículo 15, acontece agora, depois desse arrependimento de Pedro, depois desse quebrantamento, depois de reconhecer que o Senhor tinha razão, depois de ser aberto os olhos espirituais, porque às vezes a pessoa está na alma pode vir 30 anos, 20 anos, 10 anos, 1 ano, meses, no ativismo, mas com os olhos espirituais
espiritualmente fechados. E com esses olhos fechados são famosos. Elas pedem para você andar tudo aqui. E a pessoa não entende assim, que é uma glória do Senhor que isso, não entende que o Senhor falou isso por amor, porque Ele chamou, sabendo que Ele quer curar, para lançar a pessoa. Mas a pessoa não entende isso. E quando entende, como Pedro entendeu a partir do momento que o galo cantou, aqui em Atos 1, versículo 15, diz o seguinte: naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Disse: irmãos, é necessário que se cumprida as Escrituras. Então aqui Pedro, com ousadia, começa a falar das maravilhas, começa a contar aqui tudo que o Senhor fez. Ele se levanta no meio do povo e faz um discurso enorme. E lá no capítulo 9, versículo 41, no 40 diz assim, 2:40 de Atos, com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Porque agora era o Pedro curado do pecado. Agora era o Pedro que abria o coração pelo Espírito Santo. Agora é o Pedro que tem uma experiência particular do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro, agora curado, foi capaz de trazer para a casa do Senhor 3.000 pessoas. Nos colocamos de pé. Nessa noite, Deus fala comigo e com você. Deixa que estou à porta, Pai. Nessa noite, que você possa deixar o Espírito Santo para escutar o teu coração natural e te levar a realizar as obras para a qual te chamou. Porque quando você entende isso, portas que estavam lacradas no mundo espiritual estão abertas. Milagres que você nem entendia passam a acontecer, porque agora é um ser curado, que não dá margem para Satanás, que passa a ser usado por Deus. Fecha os olhos. Grande Deus e eterno Pai, te damos graças por essa palavra, Senhor, te louvamos e te bendizemos porque nós temos, ó Pai, que o Senhor nos chamou para fazer a tua vontade. Senhor, nesse momento nós nos rendemos a Ti. Porque o Pai diz: o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos e buscar a minha face. Então ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra nessa noite. Visite o íntimo de cada pessoa neste lugar, assim como aqueles que estão ao alcance das nossas vozes, e sara nessa noite. Não queremos dar margem para o inimigo, Pai, usar a área da nossa vida. Não queremos dar margem para que pessoas se viram sair da tua casa. Não queremos dar margem para que muitas vezes cada para trazer outras pessoas para o Senhor. Por nessa noite, visita cada um mora neste lugar. Visita, Pai, que entenda agora, ouça cada oração que está sendo apresentada a Ti, cada fraqueza, cada debilidade, Senhor. Entra com cura nessa noite. Em nome de Jesus, alegra esse coração, renova as energias e nos faz andar na verdade de vida, Senhor. Entrega nas tuas mãos e pela fé. Eu creio na cura do Senhor para cada uma das nossas vidas nesta noite. E por isso, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus.